Oi, eu sou a Manu, tenho 32 anos, 5 irmãos homens e um monte de amigo babaca. Como é que você tá? Bom, esse episódio tá sendo gravado aí para 2 semanas antes do Natal. E eu acho válido, nesse último mês do ano, trazer esse papo de uma forma leve e segura. Eu precisei fazer a retrospectiva desse ano inteirinho. E todo momento que eu paro para fazer uma retrospectiva desse ano, meu coração acelera um pouco e se angustia para que eu não dê relevância demais para coisas que não eram sobre mim. E não é só um podcast falando sobre situações e relacionamentos. Aqui a gente reflete sobre a nossa vida e sobre como as coisas funcionam fora da nossa bolha. Totalmente fora da nossa bolha, é incompreensível algumas atitudes que a gente vai tomando no percurso. Algumas coisas se decidem por nós e a gente arca por elas. Bom, eu estava começando a lembrar de janeiro. Em janeiro do ano passado, na verdade, janeiro desse ano, fui para Caraíva passar o meu aniversário sozinha. Eu queria um momento para mim, sem ninguém, com pessoas completamente desconhecidas. E isso não era para fugir das pessoas que eu conhecia, mas era para eu me encontrar de novo. O silêncio era necessário. O barulho das pessoas nos meus ouvidos fazia um barulho ensurdecedor. E não importava o quão silêncio eu encontrasse, elas ainda estavam conversando dentro da minha cabeça. E eu fui sozinha na ideia de respirar, como se eu não tivesse respirado todos os outros dias do ano. Fui com a ideia de pensar, como se eu não tivesse pensado todos os outros dias do ano. E fui para conhecer gente nova, como se eu não tivesse conhecido gente nova todos os dias do ano. É confuso, mas parecia novo, parecia inédito. Viajei, voltei leve, voltei em paz. Me esqueci do risco, da vulnerabilidade de conhecer pessoas quando se está em paz. Conheci. Em fevereiro comecei as lives no TikTok, porque de novembro para janeiro bati 10 mil seguidores falando sobre um cara incrível que eu havia conhecido naquele período, contando o meu relato e de como foi delicado conhecer alguém incrível que não ficaria na minha vida porque ele me achou incrível demais. Em março, surgiu a ideia do grupo Contato Zero, que não foi através de mim. Foi outra pessoa que entrou na minha live e disse que seria uma ótima ideia abrir um grupo para que as pessoas começassem a mandar mensagens ali, em vez de mandar mensagens para ex. E assim surgiu o grupo Contato Zero. Eu confesso que foi muito assustador a repercussão dos meus vídeos, a quantidade de pessoas entrando no grupo e a quantidade de pessoas dispostas a me ajudar a promover ele. E assim ele começou a acontecer. Enquanto eu gravo esse episódio, meu coração está aceleradíssimo, como se eu fosse falar algo que não aconteceu, mas é uma história real. Eu precisei fazer tudo isso, mas talvez o coração acelere porque agora estou me revisitando durante esse ano inteiro. Depois do surgimento desse grupo, eu conheci pessoas do Brasil inteiro. Pessoas de outros países também entraram por lá. Compartilharam suas histórias com pessoas completamente desconhecidas. Queriam validação, muitas delas. Outras me fizeram me sentir mal por não conseguir ajudá-las o suficiente. Já outras que ajudei me fizeram sentir culpa por ter ajudado-as, sendo que eu não pedi gratidão hora nenhuma. Algumas pessoas entraram, consumiram todo o conteúdo e foram embora, sem dizer um mínimo obrigado. Eu confesso que eu tive que revisitar quem essas pessoas são na vida de outras pessoas. E eu não estou dizendo sobre a minha importância ou sobre a minha relevância nas redes sociais. Eu estou dizendo sobre o modo que você tem aprendido a agir com os outros. E o modo que eu me entreguei para esse ano também é sobre eu me visitar. Bora se visitar.
E se a gente se visitar? O que você encontra lá? Na sua conduta desse ano, o modo que você entrou e saiu da vida das pessoas. E se você se revisita e percebe a quantidade de não gratidão que você teve, as pessoas que te ajudaram e você simplesmente meteu os pés na chance que teve. E se você se revisita e percebe que num ato de raiva você foi um péssimo ser humano. Eu confesso que todo mundo tem uma chance de ser filha da puta. Mas é decisão. Talvez a parte mais pesada seja você descobrir que você tomou decisões o ano inteiro. Ah, mas foi fulano que fez, ciclano que falou. Mas você tomou decisões o ano inteiro. Será que elas foram boas? Será que elas foram sensíveis? E o quão elas foram importantes? O quanto você se priorizou sem machucar os outros? Me lembrei agora de uma fala de uma pessoa no meio de uma discussão que me disse assim: bom, você me ensinou a sair de ambientes desconfortáveis e eu não estou confortável e vou embora. E eu nem tive a chance de dizer que eu ensinei sim para as pessoas desse grupo que elas deveriam sair de coisas e pessoas que as deixam desconfortáveis, mas também as ensinei sobre lealdade todos os dias. Como? Não as deixando na mão, sendo responsável pelas coisas que eu digo e faço, sendo responsável em abrir o grupo às 7 horas da manhã e com a responsabilidade de fechá-lo às 10 horas da noite, às 22. Sobre lealdade, de em um dia difícil eu ter o cuidado de chamar alguém no direct e perguntar o que realmente está acontecendo. Não estou dizendo que ninguém me deve gratidão nem lealdade, mas estou dizendo que esse ano eu encontrei pessoas ótimas e pessoas terríveis. Pessoas que chegaram nesse grupo de WhatsApp dizendo que o outro tinha acabado com a vida deles. Entraram prontas para me assistir fracassar, entraram prontas para me criticar, com seus corações amargurados. Mas como que eu não pensei em março que seria uma péssima ideia abrir um grupo de pessoas feridas, pessoas machucadas? De onde eu tirei a brilhante ideia de receber pessoas machucadas e acreditar que elas não fariam o mesmo comigo? Eu sei, eu me precipitei. Esperei que o ser humano fosse melhor do que ele realmente é, por diversas vezes. Empaquei em março. Sobre essas pessoas, rendeu março, abril, maio, junho, julho, até que tudo começou a desmoronar. Começou a desmoronar e eu não estou falando de uma porcentagem pequena de pessoas. Estou falando de pessoas que entraram, consumiram o conteúdo e saíram do grupo chateadas comigo porque eu não fiz o que elas queriam. Estou falando de pessoas que entram na live, consomem o meu conteúdo e não curtem sequer nada na minha conta, na rede vizinha, nem aqui. Pessoas que consomem todo o conteúdo e não sequer se preocupa se do lado de cá tem um ser humano saudável. Me lembro que a internet fez com a Jujute. Isso me assusta um pouco. Me assusta porque percebi que as pessoas pensam nelas. E por mais que eu tenha como frase principal, primeiro eu, depois o mundo, eu ainda estou dizendo sobre lealdade. Ser leal a si mesmo te ensina a ser leal com as pessoas. Ser verdadeiro com você te mostra o peso de uma pessoa não ser sincera com você. Ser leal consigo mesmo te mostra como é o peso de ser desleal com o outro lado. Eu não entrei na internet pedindo seguidores, mas eu entrei para ser sincera, falar a real para as pessoas sobre a própria vida, sobre as coisas que acontecem. Muitas das vezes, vendo as pessoas usando o que eu disse contra mim, numa ideia de ferir uma pessoa que não as fizeram nada, mas é a pessoa que estava ali, naquele momento, lidando com aquilo. E eu gosto muito de perguntar isso e vou perguntar novamente. Quem é você quando você está certo? Porque quando você está certo, você pisa, maltrata, bate porta. A gente, quando está certo, a gente é imbatível.
A gente é insuportável quando está certo. E é engraçado a quantidade de vezes que eu me silenciei esse ano para ouvir milhares de pessoas. Talvez o meu sentimento agora sobre esse grupo seja uma perspectiva virada à gratidão, mas revisitando os seres humanos, torcendo para que essas pessoas escutem esse episódio e se visitem. Saber quem elas são comigo, com as outras pessoas, se ela é a que manda print, se ela é a que fala mal, se ela é a que tá comigo e na chance que tem me detona. Talvez seja a hora de pensar que nós somos na vida, no mundo e a nossa utilidade nele. Em quase um ano, carregando toda essa bagagem, eu consigo agora repensar algumas estratégias de como nós devemos de fato funcionar, de como de fato a gente é grato quando o outro se mostra como é. Eu encontrei lugares confortáveis para ser eu mesma, sangrei em tanque de tubarões, sem ao menos permitir que tivessem acesso à verdade sobre a pessoa. Isso foi saudável por muitas vezes. É estrondoso e angustiante a ideia de receber pessoas de todos os lados do país. Uma lição que eu tirei: não é bom fazer vínculos com todo mundo. Não é bom fazer laços com todas as pessoas. Algumas pessoas vão usar esse laço para te enforcar. O ser humano é perigoso. E eu que tentei só ajudar. Bom, eu precisava falar isso sobre esse grupo porque é uma reflexão da humana. E em dezembro eu não vou gravar episódios falando sobre outras pessoas. Eu vou trazer uma reflexão minha sobre a vida para que você pense em você, sobre os teus recortes, sobre a chance que você tem de ser uma pessoa melhor e você às vezes não é, por conta de coisas que outras pessoas te causaram, você respingando em outras pessoas. Termino meu ano em paz, leve, e estando sem adoecer já é um processo maravilhoso. Mas eu jamais vou me esquecer do quanto eu me escancarei em 2024. O quanto eu permiti que as coisas acontecessem. O quanto foi necessário que isso acontecesse para uma Manu de 2025. E acreditem, por mais que pareça que depois de tanta frustração eu levante muros altos, o meu muro está baixo. Mas agora eu sei exatamente o momento de levantar. Sem me preocupar muito com o que os outros vão sentir? Não, não é sobre isso. É sobre o quão humano a gente se torna à medida que a gente tenta não enrijecer. O ser humano é responsável pelas próprias ações. E eu acho bom que você comece a pensar isso a partir de agora. Porque do mesmo jeito que o outro é responsável pelo que faz, você também é. Porque no final da noite, é só você e teu travesseiro. Ressignificando, calculando rota, tentando entender as tuas escolhas e o modo que você tratou as pessoas o ano inteiro. Engolir a seco que isso foi uma decisão sua. Seja na hora da raiva, seja na hora da certeza. Quem você foi em todas as vezes que você se sentiu certo? Quem foi você em todas as vezes que você se sentiu bem? Às vezes eu visualizo pessoas na chance que se sentem bem sendo ruins para os outros. Esses dias atrás compartilhei uma coisa com alguns amigos e aí eles me disseram: tô sem paciência. Imediatamente eu parei para refletir todas as vezes que tive paciência com eles. Incontáveis vezes que tive paciência de explicar e explicar de novo, seja por mensagem e seja por áudio. Mas na chance que tem de soberania, não tiveram paciência com outras pessoas, não precisava nem ser comigo, mas com outras pessoas não tiveram. Então será que eu ensinei mesmo o que precisaria ser ensinado? Ou as pessoas não quiseram aprender o que eu tinha para ensinar esse ano? Bom, da minha responsabilidade, do meu sentimento atual, missão cumprida.
Entreguei tudo o que prometi entregar. Para você, espero que tenha aprendido como a gente pode ser melhor. E isso é decisão. Entre o acordar de manhã e tomar um café ou tomar um banho antes, ou segurar o celular por mais 5 minutinhos antes de se levantar, até o fim da noite, e encostar tua cabeça no travesseiro. Tudo é decisão. Estamos a 2 semanas do fim do ano. 2024 já está no fim. Me conta uma coisa. E se a gente se visitar? Será que você encontra o quê? A essa altura do campeonato, eu tô em paz. Eu encontro paz, possibilidade para meditar e uma voz um pouco mais lenta, mas não de cansaço, de calmaria. Calmaria na sensação de dever cumprido. Simplesmente por não atacar. Não é sobre não reagir. E eu espero que as pessoas tenham aprendido sobre a diferença. E é sobre isso. A gente tem que se visitar às vezes, só para ver como a gente funciona e quem a gente foi para a vida do outro. E acredite, algumas coisas vão ser decepcionantes, outras você vai ficar chateado consigo mesmo. E se nenhuma dessas coisas acontecer, você vai ter que refletir um pouquinho mais. Mas se te ajuda a se sentir um pouco mais confortável, vou deixar essa frase para você. Todo mundo foi filha da puta esse ano, em algum momento. Bom, é isso. Para quem não sabe, tô com o Instagram novo, @LevantaEFluiOficial. Espero por vocês lá. Me sigam, compartilhem o conteúdo. Gostou desse episódio? Fez sentido para você? Compartilhe com as pessoas. Vai ser um prazer. E claro, eu não posso deixar de agradecer, porque vocês tinham a opção de nem escutar. Mas se você tá aqui escutando esse episódio, se você tá me seguindo nas redes sociais, seja ela qual for, obrigada. Fica e vai ter bolo. É muito bom ter você aqui, porque do jeito que a loucura da dopamina está nas redes sociais, bom, a gente sabe que você é livre e você só fica se quiser. Então, se você tá aqui é porque quis. E para mim é importante que você queira se sentar na mesa e conversar comigo, que vou estar sempre aqui gravando. Mas o se achegar é uma decisão sua. Obrigada, tá? Por estar por aqui. Para mim é um prazer te receber. Volte sempre. E obrigada pela decisão de ficar. Até o nosso próximo encontro. Beijo.